Ivan, eu quero que você permaneça aqui conosco por mais um instante, porque o presidente Lula respondeu ao presidente americano Donald Trump em um artigo publicado no jornal The New York Times. Nele, o petista afirmou que o hemisfério pertence a todos nós, em contraposição à declaração do americano após a prisão de Nicolás Maduro, quando disse que o hemisfério é nosso, ou seja, dos Estados Unidos. Lula também condenou a operação realizada na Venezuela contra Nicolás Maduro. Ivan, é isso mesmo? Isso mesmo, Tawane. Eu acredito que o Lula quer fazer companhia aqui pra gente e virar jornalista. Ele está publicando bastante ultimamente lá no New York Times, né? Será que ele virou colunista do New York Times? A gente não está sabendo. Geisiane, se tem um jornal para responder o presidente Trump que ele poderia, assim, de fato comprar uma briga com o Trump, era justamente o New York Times. E ele começa esse artigo, esse ensaio, dizendo o seguinte, abre aspas: os bombardeios dos Estados Unidos em território venezuelano e a captura de seu presidente em 3 de janeiro representam mais um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Já no primeiro parágrafo, Tawane, ele deixa claro que Nicolás Maduro era o presidente, na opinião dele. Bom, Nicolás Maduro era um ditador, ele foi deposto, mas era um ditador e o Brasil não havia reconhecido o resultado das eleições de 24. Então, Lula não poderia se referir a Maduro como presidente daquele país. Esse é o primeiro ponto. E mais um parágrafo que a gente separou aqui, ele diz o seguinte, abre aspas: o futuro da Venezuela, de qualquer outro país, deve permanecer nas mãos do seu povo. Somente um processo político inclusivo, liderado por venezuelanos, conduzirá a um futuro democrático e sustentável. Fecha aspas. Acontece, Lula, que se você não está informado, né, se o senhor não está informado sobre a questão na Venezuela, um lado, as milícias estão armadas. A oposição mal consegue fazer oposição nas redes sociais. É assim que você quer deixar na mão dos venezuelanos o retorno à democracia do país? A Bloomberg, a gente repercutiu aqui semana passada, um colunista lá da Bloomberg, aí sim, né, um colunista, trouxe aqui o fato de que se a Venezuela está no ponto que está, é também por culpa desse senhor que aparece nas imagens aí, não me refiro ao Trump, e sim ao Lula, que ficou em cima do muro, reconheceu, não reconheceu, tá aí o print, a nossa direção coloca aí para a nossa audiência, esse artigo de opinião lá da Bloomberg. Então, agora, vem com esse papinho de deixar na mão do povo, o mesmo papo foi utilizado no Irã. No Irã, o regime está matando os manifestantes. É com esse tipo de gente, com esse tipo de sistema, com esse tipo de regime que o Lula propõe um diálogo e deixar na mão das pessoas. Lula, eu respondo a você. Se deixar nas mãos das pessoas, no Irã nós teremos uma carnificina, aí sim, um genocídio, e na Venezuela vai faltar prisão para os presos políticos, que eles vão continuar prendendo. A chance do diálogo já passou. E agora a Delcy Rodrigues precisa caminhar na linha aí para dar início a um processo de transição o quanto antes na Venezuela. Tawane, eu devolvo novamente para você. Muito bom, Ivan. Eu vou chamar de novo as nossas comentaristas, abrir esse assunto com elas também. Fabi, pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, até porque o Ivan, ele bem colocou a situação do Irã, a gente viu a nota do Itamaraty, aquela história sempre tentando buscar uma neutralidade, busca do diálogo, mas, dependendo da pauta, a posição é muito mais enfática, como é o caso da Venezuela, né, Fabi? Com toda certeza. Então, eu vou aproveitar a sua presença aqui, Ivan, para te perguntar sobre o Conselho da Paz, né, que o Lula foi convidado por Trump, e a gente está esperando essa resposta, não é mesmo? Mas que a gente acabou de apontar. Como que ele escreve para o New York Times falando mal da Venezuela? Ele já criticou publicamente, inclusive, a operação em Gaza, criticou o Trump por isso, e agora, então, o Trump chama para o Conselho de Paz lá em Gaza, e Lula está, então, num problemaço, né, diplomático, se é que existe diplomacia no Brasil. Pois é, doutora Fabi. O Conselho de Paz aí proposto pelo presidente americano Donald Trump seria incluído aí por países, né, que ele convidou, aí o Lula, o Lukashenko da Bielorrússia, o Vladimir Putin da Rússia, Viktor Orbán da Hungria, Erdogan da Turquia e até mesmo o Milei na Argentina foram convidados. Durante o fim de semana, a mídia internacional reportava a existência de um rascunho nesse Conselho da Paz, que seria
o rascunho aí de uma designação desse Conselho da Paz, e para os países que eventualmente decidirem permanecerem como países ali membros definitivos, né, após 3 anos, custaria simplesmente a bagatela de US$ 1 bilhão. A Casa Branca desmentiu, disse que não é bem assim, que é apenas um rascunho, que nada está definido. O fato é que esse pode ser um dos motivos pelo qual o Lula não tem aceito ainda o convite, né? Ou seja, tem uma cláusula pequenininha ali que pode ser um problemão para ele, ainda mais em ano de eleição no Brasil. Agora, realmente, o presidente Trump quer avançar com isso. Ele gostaria que o Conselho da Paz fosse formado ali durante o Fórum Internacional de Davos, na Suíça. Acho que vai ser muito difícil os países eventualmente concordarem, e não podemos tirar Israel da equação. Israel já publicou uma nota, né, o governo, através de sua conta oficial na rede X, dizendo que esses planos do presidente Trump, do Conselho de Paz, da maneira que está sendo estipulado, vão na contramão daquilo que se esperava, que era programado por parte do governo americano. Vale lembrar aqui que Lula é persona non grata em Israel. Eu acho que realmente será muito difícil que o Lula possa integrar esse Conselho da Paz diante desse cenário. Eu não sei se Israel viria com bons olhos, pode ser que eles mudem de ideia, mas realmente seria uma situação um pouco, no mínimo, complicada de administrar. Tawane, eu devolvo para você. Josi, estamos com o Ivan Kleber aqui falando sobre esse artigo, né, essa manifestação de Lula no New York Times, criticando a posição de Donald Trump. Sua pergunta. Tudo bem, Ivan, de novo, né? Eu tenho aqui várias perguntas, mas eu gosto sempre de construir um raciocínio e você vai me ajudando a entender esse raciocínio, né? Claro, o Lula ele precisa se posicionar como um nano diplomático do lado errado da história dentro do mapa mundi. Isso é um fato, né? Ele precisa, senão ele não dorme se ele não fizer isso. Agora, o meu raciocínio começa pelo quê? Não é um pouco estranho? Porque todo o posicionamento dele pelo Itamaraty, por exemplo, a gente falou das notas, é totalmente o contrário. Quando Israel atacava ali na base a respeito da Palestina, na faixa de Gaza, a crítica era muito direta do Itamaraty. Quando era Hamas atacando, a crítica era neutra. A mesma coisa com as mortes no Irã. Agora tem instituição local afirmando que são mais de 15 mil mortes. Então, olha a nota do Itamaraty, falando de soberania do povo do Irã. Ligação do Lula com Putin, falando de soberania, sendo que ele é amigo do Putin que invadiu a Ucrânia. Então, assim, tudo isso não acaba sendo estranho para um governo de um país ser convidado para esse acordo, né, da paz, o Conselho da Paz. E aí entra mais um ponto estranho ainda, porque Trump exige a entrada de $1 bilhão, né, coisa que o Brasil sequer tem, e que o governo brasileiro está avaliando. Então, assim, a minha pergunta pode até parecer um pouco de conspiracionista em relação a essa discussão central. Qual que é essa relação morna, neutra de Trump e Lula? E aí o que me lembra nesse exato momento foi alguma intervenção do governo brasileiro, seja pelos seus pseudodiplomáticos irmãos Batista, em relação à captação de Maduro. Consegui ser clara para você me ajudar a entender do porquê há esse tipo de relação, esse tipo de convite, ao mesmo tempo que Lula sempre está do lado errado da história? Qual o interesse disso para o governo americano de ter qualquer relação neutra com o Brasil nesse momento? Josi, eu entendi muito bem a sua pergunta, entendi tanto que eu vou trazer um bastidor pessoal meu aqui. Eu estou desde o dia 12 de dezembro à noite, sem dormir, pensando nessa sua pergunta. 12 de dezembro foi a noite que retiraram ali a lei Magnitsky, né, 12 ou 13 de dezembro, do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a grande pergunta que não só eu, mas muitos analistas fazem, que é justamente essa contradição, não é, que a gente vê aí relacionada à administração Trump no momento, não é, e o governo Lula. Agora, nós sabemos também que Lula está muito preocupado e ele não confia nessa versão do Trump que estendeu a mão ao diálogo. Eu não acredito que o Lula confie também 100% na capacidade diplomática dos irmãos Batista. A gente sabe que o Lula ficou muito impactado com a ação dos Estados Unidos ali na Venezuela, os helicópteros entrando, capturando Nicolás Maduro. Agora, de fato, quando a gente olha para
para o cenário da situação como um todo, sim, o presidente Trump está agindo nos interesses dos Estados Unidos, ele é presidente daquele país. Agora, é interessante como algumas vezes a gente vê que os interesses da administração Trump, do governo americano, eles vão na contramão daquilo que o Lula está fazendo, né? Esse artigo no New York Times, por exemplo, é uma clara provocação. Se tem um jornal que a base republicana, que a base eleitoral do presidente Trump não aprova a sua linha editorial, é justamente o New York Times. Esse posicionamento do Lula em relação à Venezuela vai na contramão daquilo que o presidente Trump vem falando. Então, a gente vê que existe sim uma estratégia toda da administração Trump para o Caribe, ela está sendo executada. Ontem mesmo, está passando despercebido. O governo de Cuba aprovou o estado de guerra, eles estão preocupados. Nós temos um acordo assinado entre os Estados Unidos e o Paraguai que prevê ali a presença de tropas americanas no Paraguai para combater o narcotráfico. Ou seja, tirando essa questão da química, né, Josi, envolvendo o Lula, a administração Trump está executando aquilo que eles se colocaram a fazer, que é justamente a aplicação da doutrina Monroe, combater o narcoterrorismo no hemisfério e também a presença da China. Fica essa ponta solta. Olha, fica aqui o compromisso. O dia que eu descobrir por que essa ponta está solta, a gente volta aqui e responde. Eu estou quebrando a cabeça e até agora não consegui. Sou muito franco com você e com a nossa audiência. Tawane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.